Queremos fazer um esboço do gráfico da função exponencial de base 0,5, uma base menor do que 1. Antes disso, convém referir o seguinte. Em tratando-se de funções reais de variável real, esta expressão que eu agora disse, função real de variável real, o que é que significa isto? Quando a gente diz que uma função é real, significa que queremos que ela devolva valores reais. Quando dizemos que tem variável real, quer dizer que só contemplamos casos em que o x é real. Portanto, em querendo que uma exponencial de base A seja uma função real de variável real, a base deve ser maior do que 0 e diferente de 1. E vou dizer aqui sumariamente porquê. Ela deve ser maior do que 0 porque, por exemplo, se nós tivermos uma base negativa, suponhamos que o A que é menos 2, caso em que a exponencial fica com esta forma. Nós tentarmos fazer cálculos com uma exponencial deste tipo, estamos muito limitados quando o expoente x é, por exemplo, 1 meio, ou é 1 quarto, ou é 3 meios, porque todos estes valores como expoente implicam o cálculo de uma raiz de índice par. E, por exemplo, colocando no x 1 meio, se tentarmos calcular a raiz quadrada de menos 2, já vimos e sabemos que não é um número real. Portanto, bases negativas não são adequadas para exponenciais que nós queremos que sejam funções reais, que devolvam valores reais. Portanto, está explicado aqui porque é que nós queremos que a nossa base não tenha sinal menos. Agora, para percebermos porque é que queremos que ela também não seja 0, espero que possas entender que, ganhar aqui algum espaço, se a base for 0, se o A for 0, temos esta função, cujo valor é sempre 0, independentemente do nosso x. Portanto, não é uma função que seja útil. Também não queremos que a base seja 1, por uma razão parecida. 1 elevado a x, independentemente do x, dá sempre 1. Então, devido a estas considerações que fiz, a base de uma exponencial real de variável real é positiva e não é igual a 1. Então, agora sim, consideremos a exponencial de base 0,5, uma base menor do que 1. Recordo, já vimos noutros vídeos que quando a base é maior do que 1, temos uma função que é crescente. O gráfico tem esta forma. Se a exponencial for menor, se a base for menor do que 1, nós ficamos com uma função decrescente. E para nos convencermos disto, nada melhor que substituirmos alguns valores de x e calcularmos o valor correspondente da função. Por exemplo, se calcularmos o valor de f para x igual a 2, está indicado aqui, temos 0,5 elevado a 2, 0,5 ao quadrado, se fizeres as contas dá 0,25. Portanto, repara que temos uma imagem, 0,25, mais pequena que o objeto 2. Portanto, o objeto 2 maior do que a imagem dele. Se agora colocarmos um valor ainda maior aqui, por exemplo, se quisermos calcular o valor da função no ponto 4, 0,5 à quarta, igual a 0,5 é o mesmo que 1 meio à quarta, 1/16. Se dividirmos 1 por 2 dá 0,5, 1 por 4, 0,25, 1 por 8, 0,125, 1 por 16, 0,0675. Portanto, como vês, o valor da imagem é um valor cada vez mais pequeno, mais próximo de 0, à medida que o expoente aumenta. E se nós formos considerando valores de x cada vez maiores, se nós nos formos deslocando para a direita no eixo do x, coletando valores de x e calculando as imagens delas, nós concluímos que o valor da função se desvanece
é tão mais pequeno quanto maior o x for, e está tão próximo de zero quanto a gente queira, bastante para isso escolher um valor de x suficientemente grande. Uma forma sintética de matematicamente expressar este comportamento que a função f tem é escrever que o limite da função 0,5 elevado a x, quando o x tende para mais infinito, é igual a zero. E deves ler uma proposição matemática como esta, desta forma, tomando valores de x cada vez maiores, que resultem de nos deslocarmos sem parar, por assim dizer, para a direita no nosso eixo do x, e calculando o valor que a função tem, ela aproxima-se tanto quanto a gente queira do número zero. Portanto, desvanece para zero. Por outro lado, se agora considerarmos a imagem de valores negativos de x, por exemplo, se considerarmos aqui a imagem de menos 2, vamos criar aqui algum espaço para os nossos cálculos, e se agora quisermos ver quanto é que a função vale para x igual a menos 2, ok? 0,5 elevado a menos 2 é 1 sobre 0,5 ao quadrado. 1 sobre 0,25 igual a 4. Portanto, a imagem de menos 2 é agora 4. E o que acontece aqui é que quanto mais pequeno for o valor de x que a gente considera, vamos limpar aqui isto, quanto mais pequeno for o valor de x que substituamos na nossa incógnita, x, maior é o valor de f, e esse valor pode ser tão elevado quanto a gente queira, sem haver nenhum limite ao quão grande o valor possa ser. Pode ser tão elevado quanto a gente queira, bastante que para isso escolhamos um valor de x suficientemente pequeno. E uma maneira de matematicamente exprimir esta ideia é dizer que o limite da nossa função, quando x tende para menos infinito, é igual a mais infinito. E isto significa que, fazendo x cada vez mais pequeno, ou seja, deslocando-nos para a esquerda no eixo do x, coletando valores de x e avaliando o valor que a função tem em cada um destes pontos, nós vamos obtendo um valor cada vez maior, sendo que o valor pode ser tão grande quanto a gente queira, desde que escolhamos um x suficientemente pequeno, suficientemente à esquerda, para esse efeito.